Tá gravando. Aí, vamos lá. Pega isso aqui. Aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as glândulas, né? E a primeira coisa que nós temos que deixar claro é que as glândulas elas são um conglomerado ou um conjunto de células epiteliais. Na maioria das vezes em que se diz glândula, nós estamos falando desses conjuntos multicelulares, essas várias células juntas que exercem essa função. Mas o que é uma glândula? A glândula, ela é como eu falei, um conglomerado de células que tem a atividade de secreção. As glândulas, elas querem soltar algo, então elas produzem e soltam isso. Um exemplo são as glândulas sebáceas, que soltam esses nossos suor meio oleosinho, sabe? São as glândulas sebáceas. Elas soltam isso e que são lipídios. Elas soltam lipídios a partir das suas células. E aí aqui nós temos dois exemplozinhos de glândulas. Umas glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, ok? As glândulas exócrinas são glândulas que mantêm. Isso é uma definição interessante, né? Geralmente a gente aprende o quê? Que a exócrina ela solta para fora a secreção e a glândula endócrina para dentro. Mas uma outra definição que a gente pode fazer é que as glândulas exócrinas elas mantêm o contato com o epitélio gerador dela. Se nós olharmos aqui, o processo de formação dessa glândula, a gente começa aqui com o epitélio simples, não precisa ser necessariamente simples, tá? Mas aqui é um epitélio simples. E aí aqui a gente tem a lâmina basal. E aí você tem uma região que começa com mitoses até que você forma a glândula. Essa aqui é uma glândula se formando. E aí ela pode se diferenciar em uma glândula endócrina, folicular, uma endócrina cordonal ou uma exócrina, nesse exemplinho que a gente tem aqui. Aqui a gente vai ver que tem mais formatos. Só que qual que é a diferença principal entre essas aqui, que é exócrina, e essas duas endócrinas? Olha só, a exócrina ela tem um ducto excretor que está fazendo um contato entre a porção secretora da glândula e o epitélio formador. Vamos definir o que são isso. A porção secretora é onde eu tenho as células que vão fazer essa secreção, que vão produzir, no caso das glândulas sebáceas, o sebo, e o ducto excretor é a passagenzinha onde vai ir. As glândulas exócrinas elas podem soltar a sua secreção para um lúmen. O que é lúmen? Lúmen é a cavidade de um órgão. Por exemplo, o lúmen do intestino, o lúmen do estômago, por exemplo. A gente vai ver que tem as glândulas caliciformes, que são glândulas exócrinas que tem na nossa traqueia. E elas são exócrinas porque elas mantêm esse contato e também soltam para o lúmen. As endócrinas elas soltam a sua secreção para os vasos sanguíneos. Se você ver essa aqui, isso aqui é um capilar. Aí a cordonal ela tem essa forma de corda e a folicular ela é de uma folhinha bonitinha assim. Ok? Aqui nós temos algumas formas que essas glândulas exócrinas podem ter. A forma tubulosa simples, porção secretora e ducto excretor. Tubulosa simples ramificada, tenho duas porções secretoras e um ducto excretor. Já a tubulosa composta, eu tenho duas porções secretoras e dois ductos. E lembra, não precisa de ser necessariamente dois, é a partir de dois, né? Tem dois. E tem essa forma de tubo. Tem a tubulosa simples enovilada, é só um ducto e só uma porção excretora, só que é uma porção excretora não, secretora. Só que é uma porção secretora que é comprida e novelada. Tem a glândula alveolar ou acinosa, que aí ela tem um ducto tubuloso, mas a porção excretora tem essa forma aqui de bolinha, é um alvéolo, né, que nem os alvéolos. Tem a alveolar composta, que aí qual que é a diferença? É que tem dutos, mais dutos. E a túbulo alveolar, tá vendo? Eu tenho alvéolos, tubos e é composta porque tem mais de um ducto, ok? Aí aqui fala sobre a sinucerose, não é necessário a gente falar sobre isso, mas
Cadê? Aqui, ó. Isso aqui é legal da gente falar. Isso aqui é uma célula que também é uma glândula unicelular. E aí a gente pode, mas glândulas não são multicelulares? Sim, na maioria das vezes sim. Só que também existem glândulas unicelulares, como a glândula caliciforme, que está aqui. É uma glândula secretadora de muco. Tá. Como que funciona essa glândula? A gente percebe que ela tem um polo, tem uma polaridade basal. Isso quer dizer que a maioria das organelas vão ficar na parte basal da célula. É mais perto da lâmina basal. E aí, lembra pessoal, tecido epitelial ele não tem nutrição, porque não tem vasos aqui no tecido epitelial. Por isso que tem o tecido conjuntivo embaixo que pega e nutre essa célula. Então vamos fazer o caminho. Os aminoácidos, lembra pessoal, proteína é feita de aminoácido. Então os aminoácidos vêm pelos vasos sanguíneos, a gente come eles e eles vêm vindo para come a comida que vira aminoácido, né? E aí eles vêm para cá, passa pela lâmina basal. Lembra que a lâmina basal ela serve como um filtro, entra na célula e aí ó, o que tem aqui? Essas coisinhas são retículos endoplasmáticos, rugosos, ó. Eles têm coisinha, ó, coisinhas aqui, ó. E aí ele entra. O que tem nesse rugoso? Os ribossomos. Então o ribossomo ele vai, pega esses aminoácidos, produz uma proteína, que é o que vai ser secretado. E aí ela faz esse caminho para os complexos de Golgi, tá vendo? O complexo de Golgi é o correio da célula, gente. Ele faz as vesículas de secreção. São as caixinhas do correio. E aí aqui tem a região de acúmulo, até que por fagocitose, né? Fagocitose dos sólidos e pinocitose dos líquidos. Ela faz a extrusão, faz o cocôzinho dela. Tirar o zoom aqui. E vamos falar um pouquinho da célula caliciforme, que ela é importante, tá? Ela tem nos lugares que temos muco, vamos dizer assim, né? E aí aqui a gente dá pra ver o retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria. Aqui tem o núcleo dela, tá vendo essas regiões que estão mais escurinhas? É onde tem a cromatina mais densa. Aqui o complexo de Golgi e os grânulos de secreção, que é onde vai soltar o muco. Bom, era isso sobre glândulas, né? Falei que ia ser rapidinho. Agora vamos para o tecido conjuntivo. Deixa eu fechar esse. Tem que parar de compartilhar a tela para compartilhar o outro. Aí. Agora está compartilhando de novo. Bom, vamos falar sobre o tecidinho conjuntivo. Deixa eu deixar em full screen. Aí. Conta um. Tira um pouquinho. Aí. Vai pro próximo. Bom, tecido conjuntivo. O que é o condivive e essas coisas? Vamos lá. O tecido conjuntivo ele é responsável pela manutenção e forma do corpo, como está escrito aqui. Tá, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a maior parte do nosso corpo é feita de tecido conjuntivo. Os nossos órgãos, nós temos lugares que tem atrito, essas coisas. Eles têm vários tipos de tecido conjuntivo, que a gente já vai ver. E eles são os que estão por aí, por todo canto, e os mais diversificados. Ok? O tecido conjuntivo, ele tem 3 constituintes. As células, as fibras e a substância fundamental, ok? Nós temos toda essa diversidade de tecido conjuntivo no nosso corpo. Por exemplo, tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo frouxo, denso modelado, denso não modelado. Todos e alguns outros como tecido conjuntivo elástico. Tudo isso se dá por causa desses 3 componentes. Nós temos que cada tecido desses tipos de conjuntivo tem uma proporção entre células, fibras e substância fundamental específica que caracteriza essa função dele, ok? Então, a matriz extracelular é determinante para a função de um tecido conjuntivo. E nesse caso, né, a matriz celular seria as fibras e a substância fundamental. Ó, a origem do tecido conjuntivo, ela vem do mesoderma. Isso aqui é uma grástula
Grástula, que é uma parte do bebê. Quando o bebê está se formando, ele vira um zigoto, aí vira uma blástula, depois da clivagem. Aí, se vocês não estudaram isso ainda, vocês vão estudar em embriologia. Nós temos essas partes aqui, que era um óvulo, e aí vira isso aqui, né? E aí cada parte dessa já dá origem a um tipo de tecido. A notocorda, por exemplo, que esse meio seria, vamos dizer assim, simplificadamente espinha dorsal, tubo neural, essas coisas. E esse aqui é o mesoderma, dele que o tecido conjuntivo vai ser originado. Então é importante a gente saber disso. O folheto embrionário intermediário. Okay? Agora vamos entrar sobre a constituição do tecido conjuntivo. Do que ele é feito? A gente falou que são de células, fibras e a substância. Como é que é mesmo o nome? Substância fundamental. Vamos falar sobre as células, ok? Começando com os fibroblastos. São esses carinhas aqui que produzem as fibras. Ó, eles sintetizam a proteína colágeno e a elastina. Gente, isso aqui é legal. Se vocês pegarem aqueles programas que passam, tem propaganda de creme, essas coisas, o pessoal fala, olha esse creme, ele tem ácido hialurônico, ele tem colágeno e elastina que vai deixar a pele melhor. Então, é disso aqui que eles estão falando. Colágeno e elastina. Eles são componentes fundamentais do tecido conjuntivo. Isso não quer dizer que o seu corpo vai absorver o colágeno do creme e colocar no rosto. Que é que nem, por exemplo, fazer abdominal querendo cortar a gordura localizada da barriga. Isso não funciona. Não é assim que o corpo funciona. Ok? Os fibroblastos, eles têm essa função de fazer a colágeno e elastina, só que além disso, eles fazem os glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas multiadesivas. Esses outros aqui que eu falei fazem parte da matriz extracelular por um todo, não são as fibras, são outros constituintes da matriz extracelular. Ok? E tem uma diferenciação aqui, que são fibroblastos e fibrócitos. Esse aqui é um fibroblasto, tá vendo? Ele é essa célula que produz, né, grande parte das fibras, né? Ele produz bastante fibra, mas também produz as proteoglicanos, glicoproteínas. E ele tem esse formativo aqui, ó, tá vendo? Se você perceber, todas essas células que elas produzem alguma coisa, elas têm muito retículo endoplasmático rugoso. E se ela secreta, se ela produz isso para fora, tem muito complexo de Golgi também. Lembra? O retículo endoplasmático é, vamos dizer assim, a fábrica, e o complexo de Golgi é o correio. Então a gente tem que ter essas duas coisas, né? Fabrica e entrega. Esse aqui é um fibroblasto. Só que o fibroblasto é quando ele está ativo. Não é todo momento que essa célula está produzindo. Chega uma hora que ela tem que descansar. Vamos dizer assim, ela acabou o expediente. E aí o que acontece? Ela vira um fibroblasto quiescente. O fibroblasto quiescente tem esse nome e também é chamado de fibrócito. Então, quando alguém falar para você fibrócito, lembra, é um fibroblasto que está dormindo, está dormente, ele não está produzindo. Okay? Outra célula que tem no tecido conjuntivo é o macrófago. Esse carinha aqui é muito importante. Ele ajuda no nosso sistema imune. Ele faz a fagocitose das substâncias estranhas, bactérias, antígenos, sabe? No geral. Ele participa das reações inflamatórias. Entendeu? Quando seu corpo tem uma reação inflamatória, tem um aumento da corrente sanguínea ali, um aumento com uma concentração de sangue, e aí esses macrófagos, eles passam dos capilares para os tecidos conjuntivos. E lá eles vão comendo tudo, vão comendo tudo. E eles secretam citocinas e fatores quimiotáticos, está escrito ali, e esses fatores quimiotáticos e citocinas vão fazer parte dessa reação de inflamação. Por que a inflamação dói? Por causa desses fatores quimiotáticos. São moléculas que se ligam aos nervos e transmitem essa informação, tá? Tem alguma coisa errada, ok? Ó, macrófago, você vê que ele tem esse revestimento todo irregular, que são os seus pseudópodes, que ele está jogando para engolir as coisinhas. Só que macrófago é uma determinação que ela pode ser várias coisas. E os macrófagos, eles podem ter uma função específica. E, portanto, o nome deles vai mudar dependendo do lugar que eles estão. Para isso serve essa tabelinha aqui,
eu aconselho vocês a depois pegarem esse slide e darem uma aprender direitinho qual que é o nome de cada coisa, porque eu já vi caindo em prova, por exemplo, células de Kupfer. Falou disso, não era sobre ela em si, mas se você soubesse que a célula de Kupfer é um macrófago que fica no fígado, você já dispensava aquela alternativa. Então isso aqui é importante, pessoal. Vamos lá. O monócito. Monócito ele fica no sangue. E qual que é a função do monócito? Ele é o precursor do macrófago. Então, antes do macrófago ser macrófago, ele era um monócito. Então, o monócito é o bebê macrófago. Ele está ali esperando virar um macrófago. E fica onde? No sangue. Por que fica no sangue? Porque no sangue, depois que ele passar dos vasos para o tecido, ele vai se tornar um macrófago. E o macrófago, como a gente falou, ele faz a fagocitose, ok? Agora, a célula de Kupfer é um macrófago, que fica no fígado. A micróglia é um macrófago, que fica no sistema nervoso. Tem as células de Langerhans, que fica na pele e faz o processamento do antígeno. Ele pega o antígeno e, vamos dizer assim, mapeia esse antígeno. E aí eu não vou falar de todos aqui, pessoal, porque depois vocês podem ler, né? E a gente pode avançar um pouquinho mais. Nós temos os mastócidos. Os mastócidos, eles são como se fossem um baú. Eles são um baúzinho. Eles estocam as substâncias que vão ser usadas nas reações inflamatórias, como a histamina, que está escrito aqui, né? Histamina aumenta a permeabilidade vascular, ou seja, passa mais coisa pela veia, ajuda os macrófagos a passarem pelas veias. Eles são muito importantes nas reações imunes e nas inflamações. Eles são produzidos por células hematopoéticas, são as células do sangue. E eu até tenho uma fotinha ali que eu vou mostrar depois para vocês, essas células, tá? Plasmócito. Esse carinha aqui é a fábrica de anticorpo. Ele produz, vamos dizer assim, a nossa vacina interna. Eles são muito importantes, pessoal, porque, vamos dizer assim, a gente pode fazer um paralelo agora, né, com essa situação de corona. Esses carinhas que vão ajudar a gente a se proteger do vírus, vão produzir o anticorpo. O anticorpo é uma proteína que vai lutar contra o antígeno. E o antígeno é a substância estranha, o bichinho estranho que está entrando no corpo. Vamos lá, agora a gente vai falar sobre as fibras, ok? Ó, pessoal, lembrando, esses são os constituintes do tecido conjuntivo. A gente está falando do que ele é feito para depois falar dele em si, entendeu? Primeiro a gente está estudando as partes para depois falar do conjunto. Vamos lá, para as fibras. 3 tipos de fibras: colágenas, reticulares e elásticas. Essa aqui é uma fibra de colágeno. Ó. O colágeno tem esses risquinhos que ele é formado por várias fibras menores. Não sei se vocês já fizeram corda, mas, por exemplo, você fazer corda com espada de São Jorge é uma coisa parecida com essas fibras de antígeno. Você pega fibras menores e junta elas. Você faz elas ficarem todas enroladinhas assim para fazer uma fibra nova. Isso aqui é uma micrografia eletrônica. Colágenos. As fibras colágenas, a gente tem todos esses tipos aqui, na verdade, né? Tipos de colágeno, que o colágeno é uma proteína. E aí nós temos colágeno 1, 2, 3 e um monte. Só que a fibra colágena, ela é feita de colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1, ó, ele é espesso, altamente birrefringente e tem fibrila, certo? Birrefringente é que ele tem essa carinha assim, ó, que ele reflete as coisas. Tecidos representativos. Tem na pele, tendão, o osso e dentina. E ele é resistente à tensão, isso aqui é importante. A fibra colágena de colágeno tipo 1 é resistente à tensão. Então a gente já pode ter uma ideia de que se tem ela em algum tipo de tecido, esse tecido vai ser mais resistente à tensão, ok? Então, colágeno tipo 1 faz parte da fibra colágena, que proporciona alta resistência. E ela é a mais abundante do tecido conjuntivo. Então, o que mais tem no tecido conjuntivo é essa fibra colágena de colágeno tipo 1. Tem 300 nanômetros de tamanho. Lembra que o colágeno ele é tipo uma fitinha, por isso que tem 300 nanômetros, ela é compridona. Essas são as fibras reticulares. Elas são feitas de colágeno tipo 3. Vamos voltar aqui, ó. Tipo 3 é fino e ele tem função de manutenção da estrutura. Está na pele, músculos, vasos sanguíneos. E frequentemente associado ao tipo 1. Então,
O colágeno de tipo 1 da fibra colágena, ele dá a resistência à tensão, ok? E aí, a colágeno tipo 3 vai entrar em, como é que é o nome? Em associação ao colágeno tipo 1 para fazer o seu tecido conjuntivo ficar com a forma. A gente já tem a resistência à tensão com o tipo 1 e o tipo 3 ele vai dar forma. Ó, a gente vê que ele tem essas redes assim. Ele forma umas redes para manter esse tamanho, esse formato. Ok? Ele constitui o arcabouço dos órgãos hematopoéticos e linfões. Por que eu coloquei essa palavra? Porque eu gostei dela. Eu não tive o costume de ouvir ela. Arcabouço, gente, é como se fosse o esqueleto. Ela forma o esqueleto dos órgãos. Tá vendo aqui, ó, que elas têm essas estruturas? Ela é tridimensional. Não se esqueçam disso. Ela faz a lâmina reticular da membrana basal. Lembra que a gente estudou a lâmina reticular? Então, ela é feita de fibras reticulares, ó. Agora a gente está vendo o que ela é. E ela é uma rede que fica em torno das células adiposas, vasos sanguíneos, fibras nervosas e células musculares. Então, dá para ver melhor. Ok? Agora, pessoal, vamos falar do sistema elástico. O sistema elástico, ele é uma... Ih, esse slide ficou esquisito, era para essa foto ter ficado em cima. Putz, deu uma bugadinha, mas enfim, deixa assim, depois eu arrumo quando eu for mandar para vocês. Ó, ele é composto de 3 tipos de fibras: oxitalânica, elaungínica e a fibra elástica. A fibra elástica é aquela que é feita de elastina. Lembra do creme de elastina? Então, eles estão querendo te convencer que se você usar o creme deles, o seu tecido conjuntivo da pele vai ter mais fibras elásticas. Ou seja, o seu sistema elástico vai estar melhor. Ok? Aqui eu tenho um exemplo dessas fibras elásticas. Elas têm essa conformação de cabelinho encaixado, tá vendo? É bonitinho. E essas aqui são as pontes de hidrogênio entre elas, que deixam elas unidas. Lembre-se, as proteínas elas são mantidas por pontes de hidrogênios e pontes de sulfeto. A ponte de sulfeto ela trava a forma da proteína e a ponte de hidrogênio ela ajuda na formação da estrutura secundária da proteína. E a estrutura terciária da proteína ela é formada pela interação entre as cadeias laterais. Por exemplo, pessoal, uma ponte de sulfeto é formada na interação da cadeia lateral de cisteína, do aminoácido cisteína. Essa aqui é a forma relaxada, né, desse sistema elástico, né? Sistema elástico. E essa é a forma tracionada. Agora vamos para a parte, vamos dizer assim, que mais cai em provas e coisas do tipo. A parte falando sobre os tipos de tecido conjuntivo. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, e tem o frouxo e o denso. O tecido conjuntivo de propriedades especiais, que tem o tecido adiposo, sim, pessoal. A gente estuda o tecido adiposo separadamente, só que ele é um tecido conjuntivo. O tecido elástico e o reticular e o mucoso também são conjuntivos. E o tecido conjuntivo de suporte, o cartilaginoso e o ósseo. Tá vendo? Cartilaginoso e ósseo também são tecidos conjuntivos, que a gente estuda separado. Então assim a gente consegue perceber que realmente o tecido conjuntivo está em todo o campo. Okay? Vamos falar um pouco sobre o propriamente dito, a diferença entre o frouxo e o denso. Ó, a gente tem a definição do frouxo, hein? Eu faço com bastante texto para vocês poderem estudar, tá, pessoal? Pelo slide. O tecido frouxo, ele fica no lugar que tem pressão e atrito menor. Porque vamos pensar no nome dele. Ele é frouxo, tem alguma coisa para ter esse nome, né? Quer dizer que ele não aguenta tanta tensão. Ele é comum. E mais uma coisa importante, ele é frouxo, mas ele tem todos os constituintes que a gente viu. Tem os macrófagos, tem os fibrócitos, as fibras, tem tudo. Só que não tem uma alteração nisso, vamos dizer assim. Ele é clichêzinho. E ele tem mais fibrócitos, né? Tem bastante fibrócitos. Ele é bem vascularizado. E isso aí dá pra gente uma dica de uma função dele. Ele pode ser um tecido de sustentação, que forma a lâmina própria. Lembra que a gente estudou a lâmina própria? Ela dá sustentação pro tecido epitelial. Ok? Então vamos ver. Tecido conjuntivo frouxo é flexível.
e ele não é muito resistente à tração. Agora vamos ver o denso, que aí a gente mostra a fotinha aqui embaixo. Fotinho. Tecido propriamente dito, o conjuntivo propriamente dito denso, ele é mais resistente porque ele tem menos células daquelas, sei lá, macrófago, fibrócito, e tem mais fibras colágenas, ele tem bastante fibra colágena. Lembra? Colágeno dá resistência à tensão. E aí nós temos essa divisão, denso não modelado e denso modelado. Diferença deles. As fibras colágenas do denso não modelado, elas são feixes que não têm uma orientação definida. Então ele tem uma trama tridimensional que dá resistência a todas as direções. Tridimensionalmente não tem um ponto fraco dele. Já o modelado, as fibras seguem uma orientação. E por isso elas são mais fracas para um lado, mas em compensação muito mais fortes para outros. Um exemplo disso é o tendão. O tendão ele é super forte para um lado, pessoal. Vamos se lembrar, o tendão ele é aquela coisinha branca que junta o músculo ao osso. E ele é super resistente. Mas ele não é o quê? Ele não é o quê? Ele não é elástico. Ele não consegue, vamos dizer assim, esticar. Por quê? Porque ele é rico em colágeno. Colágeno de fibras colágenas, do tipo 1. E esse colágeno ele é resistente. Ele aumenta a resistência à tensão, à tração. Não é sistema elástico que tem nele, não é elastina, é colágeno. Vamos ver a foto. Olha só. Aqui a gente tem a epiderme, tecido epitelial, e aí a gente pode olhar. Ó. Tem mais de uma camada de célula, e aí as camadas elas estão mais cúbicas, as células aqui. Deixa eu aumentar o zoom. Cúbicas aqui, e aí vai subindo, ela vai ficando mais plana. Ou seja, isso aqui é o quê? É um tecido epitelial estratificado pavimentoso. Ó, ela vai ficando pavimentada. Aqui a gente tem o tecido conjuntivo, dois tipos de conjuntivo, o frouxo e o denso. E VS, que são vasos sanguíneos. Ó. Aqui tem os vasos sanguíneos que vão ajudar na alimentação desse tecido epitelial. Tá vendo essas coisinhas mais escuras? São os núcleos das células. E aí a gente vê que no denso tem bem menos. Ele tem mais fibras, tá? As fibras aqui. Por isso que a gente consegue ver que ele é mais resistente. Mas você tá vendo um padrão aqui? Não tem um padrão aqui. Então esse é um denso não modelado. Agora temos os outros tipos de tecidos conjuntivos. O tecido elástico, ele é composto por feixes espessos de fibras elásticas. Ele é amarelinho e está presente nos ligamentos da coluna vertebral, os amarelos, e no ligamento suspensor do pênis. Ok? Tem o tecido reticular, que também é conjuntivo, que é aquele que ele ajuda a formar, né, a forma dos órgãos, fibras reticulares, mucoso, que tem uma consistência gelatinosa. Por quê? Porque ele tem muita mais matriz extracelular do que os outros tecidos. Ele tem bastante MEC, matriz extracelular. Um exemplo disso é o cordão umbilical. Gente, eu nunca segurei um cordão umbilical, então eu não sei se tem essa textura mesmo, mas aqui tá falando que tem, né? E esse tecido mucoso é referido como geleia de Wharton no cordão umbilical. Ok? Agora eu vou vir aqui, peraí. Conjuntivo modulado. Vou pegar uma imagenzinha aqui que faltou. Vai ficar legal. Aqui, essa imagem aqui. Peguei no Google. Abrir aqui, calma aí que eu já faço para mostrar. Agora para aqui, para de compartilhar. Compartilha de novo. Aqui. Aí, ó. Tecido epitelial. Não, tecido conjuntivo não modelado e o modelado, ó. Célula. Aqui as células elas são, ó. Tem menos núcleos, tá vendo? E as fibras, ó. Aqui tá uma bagunça, tipo fone de ouvido quando coloca no bolso. E aqui, ó, estão retinhas. Então, se você puxar essas fibras nesse sentido vertical, elas vão ter mais resistência do que no sentido horizontal. Ok. Bom, eu acho que tecido conjuntivo para a gente é isso, pessoal. Já temos outras fotos de tecido conjuntivo. Aqui, ó, esse aqui é o modelado, desse modelado. Aqui é o não modelado.
Ok. Isso é por hoje é isso sobre tecido conjuntivo. É, agora eu quero saber se vocês fizeram aqueles exercícios de tecido epitelial. Aí se vocês estão com alguma dúvida, querem tirar alguma dúvida, que eu resolva algum exercício. Vou ver aqui no chat o que vocês me dizem. Ninguém falou nada. Acho que vocês não estão não. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar exercício de tecido conjuntivo. Não vai ser agorinha, mais tarde, porque eu vou dar uma selecionada, né? Pra vocês fazerem, tá, pessoal? Exercício é muito importante. Lembre-se sempre de fazer. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no Zap, no Telegram. É mais fácil de eu responder do que aqui no Teams, tá? É isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa pra perguntar? Não, sim. Acho que não, então. Tá bom, pessoal, eu vou. É isso. Se vocês quiserem me usar, é só pedir, o Telegram também, ou chama no Teams, vocês que sabem. A semana que vem, eu acho que a gente fala de tecido adiposo. Tecido adiposo é curtinho, então eu vou ver se vai ser tecido adiposo ou mais um e mais um. Talvez o cartilaginoso também. Até semana que vem, pessoal.